O reconhecimento profissional é importante nesse quesito, né? E de qual forma esse reconhecimento, que nem sempre precisa ser financeiro, pode fortalecer o comprometimento e o sentido de permanecer naquela organização? Olha, tem uma expressão que voltou meio à tona, que é salário emocional. Então, lógico que as pessoas querem um salário justo, uma remuneração justa, mas primeiro, remuneração é um pacote, né? Não é só o salário em si. São benefícios, planos de saúde, alguns elementos meio intangíveis, que é a possibilidade de você crescer na empresa, uma boa relação com o líder, um ambiente de aprendizado. Mas, sem dúvida nenhuma, Yasmin, valorização e reconhecimento é fundamental. E muitas organizações, além de não terem uma cultura de feedback, de valorização, elas não têm nada estruturado. Então, o correto, na verdade, além de trabalhar isso bastante com os líderes, que realmente não trabalhem com aquela ideia que entregar, fazer bem o seu trabalho é obrigação, é necessário reconhecimento e valorização, é a empresa definir políticas, práticas de gestão, programa de valorização e reconhecimento dentro da sua realidade. Puxando um pouquinho o gancho da pergunta anterior, Luiz Henrique, muitas vezes as empresas, inclusive, acham que é uma coisa grande. Não, às vezes é um trabalho ali que você começa com 3 líderes, 5 líderes, às vezes não, é um programa, depende muito da sua condição, não só de desejo, de demanda, de valor financeiro. Então, pode sim sempre ser feito alguma coisa e obrigatoriamente não precisa ser feito com consultoria externa, não. Às vezes, agora, o que choca são, às vezes, empresas de médio porte, por exemplo, não terem um RH de verdade. Não é um departamento pessoal lá que cuida de folha de pagamento, mas tem um profissional especializado. Então, um dos trabalhos não é só buscar consultoria, mas é, de uma certa forma, ter alguém na organização especializado que tenha condição de entregar isso e, ao mesmo tempo, né, de apoiar os líderes, porque a verdadeira gestão de pessoas acontece quando os líderes exercitam esse tipo de relação e prática com seus times e colaboradores. Ô, Fábio, quais seriam os primeiros passos para uma organização que deseja mudar nessas dimensões aí? Reconhecer que a sua empresa está atrasada é um passo? Sem dúvida, eu acho que é um passo grande quando você não só percebe que está atrasado, como você prioriza investimento. É uma coisa ainda muito comum, Luiz Henrique, que também choca quando você chega na empresa e não há um orçamento para isso. Mesmo às vezes existindo uma área de recursos humanos, essa área diz assim, não, eu não tenho orçamento. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que falar com o dono, falar com o diretor. Muitas vezes também essas áreas são órfãs. Não tem alguém da alta administração da diretoria tocando. Então ela fica solta, fica ligada a um diretor financeiro, ou seja, é como se fosse algo operacional. Então eu diria que, sem dúvida nenhuma, um bom passo é você se conscientizar que isso é prioritário. Eu posso garantir que, quando bem feito, os resultados serão colhidos e as pessoas, inclusive, hoje têm uma demanda e uma necessidade muito maior. É impressionante como há uma espécie de carência ali reprimida, e quando você faz esse tipo de trabalho, as pessoas muitas vezes dizem, poxa, eu nunca fiz isso, e gente, inclusive, de 40, de 50, 60 anos. Segundo passo é ter um mapeamento, eu não diria um diagnóstico, porque às vezes tem muita informação na empresa, você consegue fazer uma avaliação isso, natureza qualitativa, ouvindo, entrevistando algumas pessoas estratégicas, então nem sempre é necessário um diagnóstico preciso, mas é um mapeamento da realidade da organização, do nível de maturidade da organização, e aí traçar um plano de ação realista. O que é realista? Primeiro, que priorize aquilo que realmente vai ter mais impacto no negócio. Posso citar um exemplo aqui. Alguém que tem uma mão de obra muito especializada e que é uma mão de obra muito técnica e que ela começa a perceber que ela está tendo cada dia mais dificuldade de trazer novos profissionais. Ela precisa fazer uma espécie de escola ou um programa de jovem aprendiz, ou seja, ela precisa criar uma espécie de exército reserva. Então, um plano de ação realista é olhando para aquilo que é prioritário em termos de impacto dos negócios e também para um orçamento realista. Se vai ser feito com suporte externo ou não, aí precisa se analisar que condição a instituição tem, que estrutura tem. Mas, sem dúvida nenhuma, não é algo para se deixar para depois. Essa é uma coisa que a gente discute muito com as organizações. Não, esse é um ano assim, é um ano assado, a gente está esperando tal coisa. Não, minha gente. Na hora que você coloca pessoas, liderança e cultura como elemento prioritário e estratégico, independente de bons e maus momentos, você vai ter um investimento constante e vai ter um resultado muito mais constante. Nos momentos mais difíceis é que mais, às vezes, a gente precisa desse trabalho. Mas não precisa chegar na tempestade para que você possa fazer uma ação, um investimento, uma tomada de decisão, às vezes, até de fortalecimento de uma área interna,
de recursos humanos, gestão de pessoas, ou um trabalho com seus líderes para que eles entendam que o mundo mudou. Fábio, de uma forma geral, você tem mais alguma dica para aqueles que estão nos ouvindo? Olha, a dica é muito clara, eu diria que é um misto de chamado, de convocação, de alerta. Eu posso garantir a vocês que os meus 53 aninhos de idade, com os 34 anos da D'Amicos, e a gente já passou por muitas organizações, já fizemos muita coisa, segmentos completamente diferentes, que aquelas organizações que não mudarem a sua mentalidade, ou sumiram do mapa, ou vão sumir do mapa. Não dá para se imaginar aquele modelo antigo, que é a infraestrutura, que é a tecnologia, que é o recurso financeiro, né, que só a reputação, do ponto de vista de entrega dos negócios, resolvida. Precisa investir em gente, precisa investir em ambiente, e cada dia mais não é uma questão só de exigência das novas gerações, mas, na verdade, as coisas estão aí nos mostrando claramente. O Brasil, por exemplo, nos 4 primeiros lugares de síndrome de burnout, de síndrome de ansiedade, afastamento, problemas de saúde mental. Então, acorde para a vida, acorde para que você entenda que o melhor investimento que você pode fazer é investir em gente. Grande abraço, conversamos com Fábio Rocha, falando sobre gestão de pessoas, liderança e os impactos negativos no negócio. Segunda-feira a gente se fala, um grande abraço, meu amigo. Boa semana a todos, até segunda, e saudações color especial para o meu amigo Jorginho. Ah, ele disse que o que interessa para ele é Campeonato Brasileiro e que quarta-feira ele paga dobrado. Falou, Breno, você chegou. Foi a primeira coisa. Um abraço. 6 horas.